Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos dar os nossos primeiros passos na construção de apps Flutter usando o Firebase. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Se gostar, deixe o seu like e escreva nos comentários suas críticas e sugestões para a melhoria do canal. Firebase, vamos carregar aqui. Firebase. Pronto, aqui é a página do firebase.google.com. É um produto comprado pelo Google em 2014 e ele funciona como back-end para aplicações, principalmente apps de celular, né? Aplicação de aplicativos para celular. Mas não só, aplicativos web também. Qual é essa importância de você ter um back-end? Bom, primeiro as pessoas podem inocentemente pensar, assim, eu tenho um servidor gratuito, um servidor baratinho, que eu faço minhas aplicações, os meus serviços web com banco de dados MySQL, um framework, ou mesmo um PHP, um Laravel, ou seja lá o que for. Não, pessoal, isso aí não funciona. Não funciona para coisas grandes. Tá? Quando você precisa ter uma aplicação que você desenvolve, essa aplicação começa a crescer, o baratinho, o fácil, o que você sozinho fez tudo, infelizmente, sem desmerecer quem está escutando, não funciona. Ou seja, você colocar todos os serviços de back-end escaláveis, ou seja, um poderoso banco de dados, os recursos de validação de usuário, armazenamento de imagens, monitoramento da sua aplicação, ficar preparado para o servidor atuar com clientes na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na América do Sul. Isso é bem mais complicado, bem mais complexo do que simplesmente uma aplicaçãozinha web que você faz para rodar, digamos, para 1000 pessoas ou talvez 10.000 pessoas. Então, a ideia do Firebase é muito interessante, tá? Eu acredito realmente no potencial do Google. E existem alguns concorrentes, né? Eu vou até colocar aqui um texto para vocês lerem, né? Que esse Altexsoft, então ele fala sobre o Firebase, né? Os prós e os contras, mas ele fala mais prós do que contras. Então isso aqui é bastante interessante. E o mais interessante que eu vejo para o caso dos alunos que estão aprendendo Flutter, né, que estão começando a trabalhar com desenvolvimento de apps, é você poder se concentrar na aplicação do front-end, ou seja, da sua interface com o usuário, a aplicação que você quer fazer, e esquecendo o que está rodando por trás. Ou seja, o necessário servidor, os necessários serviços, né, de bancos de dados, de armazenamento de imagens, de tudo. Até mesmo inteligência artificial, se você precisar, tem no Firebase. Então você pode esquecer isso aí e fazer o seu desenvolvimento e de forma gratuita. Porque o modo de entrada, você se registra, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, é gratuito. Então essa é a sua aplicação que você quer fazer para uma aula, que você quer começar a fazer na sua empresa, ela pode começar gratuita. E no momento que você começar a ter muitos usuários, você pode fazer um upgrade, e isso aí cresce de uma forma muito consistente. E os pagamentos, eu vou fazer um chute aqui, uma estimativa baseada no que eu já observei, uma simulação que eu fiz. Quando você começa a ter que pagar $30 por mês, ou por uma certa... porque ele cobra por usos dos recursos. Quando você começa a pagar $30 é porque você já tem tantos usuários, vou chutar aqui, digamos que você tenha 100 mil usuários, 1 milhão de usuários, que provavelmente essa sua aplicação, só com anúncios comuns, você já deve estar ganhando $1.000 por mês, em média, com isso. Então, eu acho que o Firebase, eu estou convencido de que nesse momento, essa gravação é feita em 2020, a melhor opção para o aluno trabalhar, investir. Tá? Então, a gente vai começar a trabalhar com isso. Para você trabalhar com Firebase, a primeira coisa que você precisa... Bom, você pode assistir o vídeo tutorial, que é bastante interessante, tem os primeiros passos aqui. Mas você precisa de ter uma conta Google, tá? Então aqui eu vou entrar com a minha conta.
Então aqui eu tenho, você pode criar uma conta para isso também, não tem problema nenhum. Uma conta de e-mail que você precisa. Vamos digitar a senha aqui. Pronto. Aí agora vou salvar aqui essa senha. E agora vou para o console do Firebase. Então no console do Firebase, né, você pode criar um projeto a partir daqui, né? Então vamos tentar aqui. No momento dessa gravação estou com algumas intermitências na internet, mas fazer o quê? Faz parte da vida, tá? Então vou aqui adicionar um projeto. Ok? Então vou criar um projeto. Então esse projeto que eu vou criar vai ser o... Ele tem até projetos tutoriais, né? Mas eu vou criar esse projeto aqui. Vou chamar de... Vai ser um projeto de chat. Tá? Então vou chamar de WhatsApp. Tá? Já dá para saber que é um clone de um WhatsApp. Tá? Assim, muito simplesinho, né? E eu vou depois colocar para vocês na continuidade disso a origem do código-fonte, tá? Que é um curso da Udemy que eu recomendo fortemente, tá? Mas eu vou avançar mais ainda nesse projeto, vou sofisticar esse projeto e junto com os meus alunos. E para quem não é meu aluno, eu vou colocar o link do curso para você poder acessar o material, tá? Então vamos lá. Então, continuando aqui, vou ativar o Google Analytics, isso é interessante, quer dizer, você poder ter testes, verificar como é que as coisas estão funcionando, quer dizer, tem uma série de análises que o Google faz, que você ganha isso, entre aspas, né, junto com a criação do seu projeto Firebase, que você, se tivesse com o seu back-end, né, você não teria isso a princípio. Tá? Então, a localização do Analytics eu vou colocar aqui, você tem várias regiões do mundo, né? Eu vou colocar Brasil, tá? Então, provavelmente a maioria dos nossos usuários está aqui. Vou aceitar essas opções aqui. Recomendo que você sempre leia, tá? Mas não adianta, se você não aceitar também você não pode fazer, mas vou aceitar e vou criar aqui o meu projeto. Eu, em geral, estou evitando fazer a edição do vídeo, fazendo uma gravação toda de uma vez, para mostrar para vocês a performance. Tá? Para quem tem curiosidade, eu estou trabalhando aqui num Core i7 de 2016, né? Então o computador já com 4 anos de uso, e eu fiz um upgrade para 16 GB de memória. Eu tenho um vídeo falando sobre o upgrade que pode salvar o seu computador. Então, se você tem um computador, um Core i3 com 4 GB, você não desenvolve nada, a princípio, nada decente para Android, nada decente para iPhone. Para iPhone você precisa de um Mac. Não vai nenhuma aplicação de smartphone decente. Mas você pode fazer um upgrade de memória e conseguir trabalhar muito bem sem ter que trocar de computador. Então ele criou o projeto. Então está aqui. Então vamos ver uma visão geral aqui. Tá? Então o que a gente tem? Vamos ver aqui sobre essa visão do projeto. Então aqui você tem lá o WhatsApp, plano Spark. Vamos ver sobre isso aqui. Ó. Então eu tenho o plano Spark, que é o plano gratuito. Então eu tenho cotas de uso de database, do Firestore, do storage, que é onde você armazena imagens, funções. Se não me engano, você pode trabalhar também com aprendizado de máquina, machine learning. O phone off, ou seja, isso aqui é fantástico, vou falar um pouquinho mais sobre isso. A parte de hospedagem, se quiser fazer um servidor web com páginas HTML, também você pode fazer, e SSL, né, acesso seguro, tá tudo isso.
Tá? Então tem os detalhes do plano completo, recomendo que vocês vejam isso. E aqui você pode ter o pagamento por utilização, que é bastante interessante, né? Assim, no plano completo você tem, ele tem uma comparação. Então, por exemplo, você pode ter, no plano gratuito, você pode ter 10 mil autenticações por mês. E aqui no Pay As You Go, tá, você vai ter 1 centavo por verificação e assim por diante, né? Você tem direito a 1 GB de memória no plano gratuito, e se você precisar de mais 1 GB, 18 centavos, e assim por diante, né? Então vai crescendo o plano, mas lembre-se, isso aqui é uma aplicação que você está desenvolvendo para o mundo inteiro, uma aplicação séria. Se você passa da coluna da esquerda para a coluna da direita, você está ganhando dinheiro, nem que seja só com anúncios. Então, é bem interessante que você trabalhe com isso, tá? Então vamos ver aqui isso aqui é a visão em geral comparativo entre o que você tem, tá? Então, vou startar. Estou aqui no Spark Pleno. Então vamos adicionar, a gente já adicionou aqui, vou voltar aqui para a tela do Firebase. Então já tem aqui o WhatsApp, tá? Já criei aqui. Então o que a gente precisa fazer? Vamos clicar no desenvolvimento. Então o primeiro servidor, vamos dizer assim, que a gente vai utilizar é o servidor de autenticação. O que é isso? Por exemplo, vou configurar aqui um método de login para os nossos apps. Então, normalmente, você pode fazer um login com e-mail e senha. Então, esse aqui que eu vou habilitar nesse exemplo. Então, eu vou ativar aqui, tá? Login sem senha, não. Eu quero sempre que tenha uma senha, tá? Vou salvar. Então, está ativado aqui. Você pode fazer ativação via smartphone, ativação via Google, se você já tem uma conta do Google, muitos apps usam isso. Pode usar o Google Play Games, você pode usar esse Game Center que eu não conheço ainda, pode usar o GitHub, o Twitter, Facebook, vários outros contas da Microsoft, da Apple e assim por diante. Pode ativar isso, porque facilita o teu usuário. Em vez de você criar uma conta, você já usa a que ele já tem, né? Porque isso eu tinha um servidor web que as pessoas não gostavam de entrar porque eu pedia tudo isso. E tive um trabalho imenso de fazer toda essa validação. Ah, esqueci a senha, como é que eu faço, etc. Bom, você pode simplesmente já deixar isso tudo por conta do Firebase e até usar o Google, usar o Facebook, e você já tem essa validação. Tá? Isso é perfeito. Tá? O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver se a gente tem aqui o templates. Aí você pode verificação de endereço, assim, esquecer o endereço. Eu não vou utilizar isso na aplicação, tá? Mas isso é algo para você explorar também. Você pode fazer alteração do endereço de e-mail, verificação por SMS. Então, tudo isso já está de graça, entre aspas, pelo menos no plano Spark, já está disponível para você trabalhar. O que mais? Você vai precisar de um database. Só que esse database, se você já trabalhou já fez o curso de SQL, de introdução ao banco de dados, você deve ter trabalhado com banco de dados relacional. Ele trabalha com uma estrutura que é mais parecida com JSON. É um chamado banco de dados não convencional ou um NoSQL, tá? É um não SQL, ou algumas pessoas preferem dizer não somente SQL, né? Not only SQL. Mas no nosso caso aqui não é SQL, tá? Então a gente vai trabalhar com esse banco de dados NoSQL. Ok, então entrou aqui o Cloud Firestore. Então vamos criar o banco de dados. Então você tem algumas regras seguras para você utilizar o Firestore. Você pode entrar em modo produção, ou seja, a tua aplicação já está na loja do Google ou na loja do iPhone. Enfim, e você pode definir permissões para esse acesso. Mas eu vou começar aqui em modo teste. Tá? Isso aqui tudo você estuda por sua conta, né? E aqui ele me deu 30 dias para trabalhar nessa forma de modo teste. Eu vou mexer nisso aqui para a gente poder não se preocupar quando ter que renovar esse banco de dados.
E a primeira coisa que ele pede é o local do Firestore. Veja, aqui está colocando nos Estados Unidos, mas você poderia colocar em outras regiões também, da Europa, da Ásia, aí depende da maioria dos seus usuários, né? Então aqui eu não tenho, a princípio, nada aqui para se utilizar na região do Brasil, então vou deixar o default mesmo e vou colocar como concluído. Então está já fazendo essa instalação e essa localização onde vai residir esse banco de dados, eu não posso alterar isso posteriormente, é o que ele está dizendo aqui. Então vamos aguardar aqui ele fazer provisionando esse Cloud Firestore e vamos definir as regras de segurança. Tá? Ele vai colocar essa regra de 30 dias, eu vou aumentar um pouquinho isso aí para a gente não ter que isso atrapalhe durante o nosso curso. Vou colocar um pouquinho mais até para mostrar isso. Então tá aqui, vamos dar uma olhada aqui nas regras. Então nessas regras, ele está dizendo aqui, ó, ele permite ler e escrever se o tempo de acesso for até 26 de agosto de 2020. Então eu vou mudar isso aqui para que seja possível trabalhar até 26 de janeiro de 2021, tá certo? Então aqui vou publicar essas regras e agora esse banco de dados em modo teste está disponível até essa data aqui, tá? Que vai o período desse curso, né? Aqui existem também algumas emuladores do Google Cloud Shell, mas a gente não vai utilizar nada disso aqui não. Apenas criei e já é o suficiente para a gente trabalhar. Então vamos ver aqui, vamos voltar aqui para os dados. Essas coleções eu vou mostrar quando a gente estiver já em produção. Bom, poderia criar uma coleção aqui, então só para mostrar. Então imagina que você tem um código da coleção que fosse, por exemplo, um boleto, que você quisesse ter uma tarifação para o usuário. Então ele cria um boleto. Aqui, código automático, para quem estudou banco de dados, normalmente você tem um identificador automático que ele cria um número bem grande, quer dizer, um código bem grande, único. Então esse boleto você poderia ter aqui dizendo qual é o nome da operadora. Aí você vai dizer, o nome da minha operadora vai ser Claro. Então vou salvar. Ele já vai criar essa coleção de boleto. Tá? Poderia colocar mais coisas aqui no campo. Eu vou colocar valor. Então o valor aqui vai ser uma conta de R$120. Adicionei. E assim por diante. Então o boleto, se eu tivesse uma coleção de boletos, cada um com um identificador único, e aqui a operadora, e aqui o valor R$120. Poderia colocar a data e outros campos assim por diante. Esse é o jeitão do banco de dados. É bem diferente de um banco de dados relacional que você tem tabelas e tuplas em cada uma delas. Quer dizer, você organiza dessa forma. Tá? Mas, enfim, a gente não vai precisar disso agora. Eu posso até apagar, porque a gente vai criar aqui o nosso banco de dados. A própria aplicação vai criar isso aí para a gente. Tá? Então, eu vou excluir essa coleção. Então, você tem que escrever aqui, boleto, e confirmar. Aí eu vou excluir, vou deixar o banco de dados limpo para a gente poder trabalhar. Então já tem os dados, regras de uso. O que mais? Storage. Storage é interessante porque você vai armazenar imagens, principalmente imagens. Se você vai fazer, por exemplo, uma aplicação tipo de compras, então eu vou ter produtos, né? Vou ter uma loja virtual, então eu vou ter os produtos, camisa, calça, produtos eletrônicos, TVs, etc. Então você vai guardar as imagens daquilo. Tá? Se você vai fazer uma aplicação tipo Tinder, aí você vai ter a foto das pessoas. Né? Se você vai fazer uma aplicação de diversas coisas, por exemplo, essa aplicação de chat que a gente vai mostrar, ela também tem a foto dos usuários, então você vai guardar isso aqui. Mas poderia guardar qualquer coisa, poderia guardar vídeos, poderia guardar documentos em PDF, e assim por diante. Tá? Então isso é bastante interessante.
Então aqui tem uma regra, tá? Ela permite ler e escrever se a autenticação, ou seja, se no início você fez a autenticação. Então eu vou deixar essa regra, que é a regra default aqui. Então pronto, eu acabei de criar aqui todos esses três serviços, ou esses três servidores, né? Seria melhor chamar de serviços, que a gente vai precisar na aplicação, e está aqui criado dentro de uma aplicação chamada WhatsApp. Tá? Vamos atualizar a página aqui. Como eu disse, infelizmente aqui eu estou com um problema de intermitência no meu acesso à internet, mas está funcionando. Então funcionou aqui, já guardou. Tá? Então aqui você pode guardar link para imagens, guardar imagens, várias outras coisas, vídeos e assim por diante. Observa aqui que esse hosting você pode guardar. Já completou, não tem nenhum arquivo por enquanto. No host você pode guardar páginas HTML, enfim, fazer um próprio serviço. Você pode fazer um Progressive Web Application, né, PWA. São aplicações que não precisa de uma loja virtual, você entra num site, a aplicação se instala no seu celular. Né? Pode fazer uma aplicação convencional com HTML, assim por diante. Você tem functions, ainda não estudei isso aqui, e a parte de aprendizado de máquina também é interessante. Além disso, eu já falei sobre Analytics, que é bastante interessante, você vê quantos usuários por dia, os picos de utilização, quer dizer, você trabalhar com isso é uma coisa fantástica para a performance da sua aplicação. Também ele tem uma coisa que ele chama de Crash Leaks, que é você ver quantas vezes o seu aplicativo abortou, os problemas que aconteceram. Então isso aí é bastante interessante. E o custo é um custo compatível com o que você teria se você tivesse uma aplicação pesada, com pessoas no mundo inteiro acessando. Então, se você vai ganhar bastante dinheiro, você gasta dinheiro. Então, enfim, você não vai gastar $1000 para ganhar só 100. Mas se você tem um Uber funcionando, uma loja virtual, enfim, você está fornecendo um aplicativo para terceiros e está se ganhando bastante dinheiro com isso, então é natural que você esteja pagando $1000 e ganhando 10 mil. Então não vejo problema em relação a isso. Tá? Então você deixa a cargo do Firebase todas as complexidades do seu back-end. Tá ok? Então o próximo passo que a gente vai fazer agora é você pegar aqui o seu aplicativo, o WhatsApp, tá? E vamos adicionar o aplicativo. Então posso adicionar iOS. Nós, nesse nosso curso, não vamos trabalhar com iOS. Isso aqui, existem cursos na Udemy, ou cursos gratuitos na internet para você trabalhar com iOS. Como eu não tenho nenhum Mac para trabalhar e não tenho nenhum equipamento iPhone, um tablet da Apple, etc., não vou me aventurar por esse caminho. Tá? E o market share também maior é o do Android. Você pode trabalhar aqui com web, tá? Não é nosso escopo. Tem inclusive Unity, jogos que você queira desenvolver em Unity, você pode guardar high scores e outras informações dos seus jogadores, tarifação e tudo mais aqui. Web já falei, e o que a gente vai fazer vai ser Android, ou seja, a gente vai criar a nossa aplicação e aqui a gente continua aqui no próximo vídeo para criar essa aplicação de chat.